Eu cliquei Tá aqui... com medo de voltar. Tá com crise das férias. Tá ao vivo? Tá ao vivo! Estamos ao vivo! Ao vivo? Ao vivo. Estamos começando mais um Work for Soul. Nós estamos aqui de volta depois de umas férias de 10 meses, as férias mais longa que a férias do judiciário brasileiro. e deixou o Márcio até com síndrome da volta. Ele está aqui há meia hora. Ele, vamos. Falei, vamos? Adeildo, são férias mais longas que o judiciário brasileiro. A reforma mais longa que a reforma de paróquia. Nós estamos com um novo estúdio agora, então... Cara, bonito para arrebentar, hein? Vocês podiam dar uns elogios aí, para o cara mendigando elogio. Mas tá muito bonito. Tá o pessoal já podia comentar no chat, elogiando, agradecendo já a Rafaela Caram, que foi a decoradora que nos apoiou aqui, agradecendo a nossa Jaque Tiburcio, que ela deu todo o apoio aqui e está no back hoje com a gente aqui, deu todo o apoio na reforma da sala. Mas veja, continuamos aqui, Work for Soul, firme e forte, lutando para continuar sendo relevante pós-chat GPT. Contracultural, cara. A gente é contra a cultura. Quando tá todo mundo esperando já as férias, a gente fala, não, vamos voltar agora. Nós somos disruptivos. Fazer a segunda temporada. Boa, segunda temporada, cara. Que legal. Quantos episódios foi a primeira? 40 e lá vai pedra, né? Quase 50 episódios. É? 46 episódios. Caramba, cara. Nosso sobrenome era Consistência. Estávamos vindo numa batida muito consistente. Demos uma pequena pausa de 10 meses para recuperar o fôlego, para nos inspirarmos ainda mais, reformar a sala. A idade. A idade está pesando. Tanto que a gente vai fazer quinzenal agora, porque não dá mais. E aí, convidado também. Para que convidado? Vamos fazer só nós mesmos. Então, a gente já está começando a segunda temporada. Roots. Que era uma reclamação, né? Que a gente não deixava muito os convidados falar. Baixou o Jô Soares na gente e agora então vamos eliminar convidado e vamos só ficar nós. Não vamos eliminar. Não, brincadeira. A gente vai trazer bastante gente, mas é que como hoje é o primeiro, né? O retorno. We are back. We are back. A gente está voltando. Então a gente só vai fazer um overview de trends. Porque a gente ficou 10 meses fora, o mundo bloqueou. Virou cabeça para baixo, 180 graus, dá uma pivotada e a gente está mais perdido aqui do que cachorro em mudança, mas a gente vai deixar todo mundo na mesma página do que aconteceu no mundo do trabalho nos últimos 10 meses, Adeildo. Inclusive então, o chat GPT é que vai fazer agora. Não tinha, quando a gente parou a primeira temporada, não tinha chat GPT ainda. Então, você que trabalha, você que é líder ou não é líder, ou trabalha em equipe, independente de onde você trabalha, você quer estar por dentro do que está acontecendo no mundo do trabalho, o chat GPT vai pegar seu emprego, você vai ficar... Não, calma. A trend é tão louca que Live NPC veio e passou e a gente não conseguiu. Você está aí fazendo Live NPC, você está desesperado, não sabe o que está acontecendo no mundo do trabalho? Fica calmo, que após a vinheta, esse Work for Soul vai ser para esclarecer tudo o que está acontecendo no mundo do trabalho. Solta a vinheta já aqui. Acabou a vinheta? Nós estamos um pouco enferrujados, Jaque. Então você tenha paciência com a gente. O público... ficou um silêncio. Eu falei, quanto tempo demora essa vinheta? O público tem que ter um pouco de paciência com a gente, porque nós estamos retornando, mas em ritmo de férias ainda. Então a gente vai trazer assuntos, Adeildo, que pipocaram nos últimos meses. Tem gente que até agora não entende o que aconteceu, a moda já veio, já passou, já virou demodê e a pessoa nem sabe o que aconteceu. Então, mas se a pessoa não teve essa chance de saber o que aconteceu, é a proposta hoje, né? Nós vamos repassar. Nós sabemos também não. Vamos repassar. Vamos fazer um checklist. Vamos fazer só um overview, porque vai atiçar a curiosidade das pessoas, elas vão ficar na nossa live mais tempo, pode ser? Inclusive, pode ter tendência que nem a gente sabe e o pessoal tem que avisar a gente agora, porque é tanta trend que... Boa. Então, se alguma das tendências que nós tivermos em voga não cobrimos aqui, você deixa no chat, deixa um comentário aqui, para que nos próximos episódios a gente possa cobrir. Mas olha só, eu vou falar os nomes, e aí vocês vão saber se vocês já sabem o que se trata ou não, e aí vão ficar curiosos para ficar aqui na nosso episódio de relançamento do Work for Soul. Você sabe o que é Gramp Stein? Primeiro que eu tenho que aprender a falar os nomes. Gramp Stein. Vocês sabem o que é
Lazy Girl Job. Lazy Girl Job. Sabe o que que é? Não, fica com a gente. Você sabe o que que é Live NPC? Você sabe o que que é Movimento FIRE? Movimento FIRE. Você sabe o que que é? Você sabe como está a saúde mental das pessoas pós-pandemia? Vamos falar também. Demência digital. Vocês ouviram falar em demência digital? Uma análise do chat GPT e como ele está impactando o mundo do trabalho e como vai impactar daqui para frente. E, para fechar com chave de ouro, demissão humanizada. Então são assuntos assim... Não, mas o bacana, né, botando um pouco mais de seriedade nesse retorno, cara, é que assim, o movimento de trend mesmo, o movimento de entropia social, né, ou seja, a escalada de novas variáveis, complicações sociais, novas questões sociais, em 10 meses, cara, é absurdo tanto quanto isso evoluiu, hein, Marcião? A gente não, de novo, tem uma curva, né, que é a curva lá de Buckminster, né, que é o cara que viu o quanto o conhecimento do humano dobrava, até o 1500, dobrou uma vez, depois até 1900, 1750 mais uma vez, e depois foi sucessivas evoluções de duplicar o conhecimento humano, que agora dizem que está a cada ano. Então, o ChatGPT lançado para teste e desenvolvimento público, vamos dizer assim, né? Porque tem machine learning, deep learning e aprendizado do ChatGPT. Live NPC, que é a discussão da nova ou não escravidão moderna. Lazy Girl e Boss Girl, né? Também, que é a antítese ali. Dá para dizer que é a antítese de Lazy Girl e da Boss Girl no passado. Cara, é loucuragem. Muito assunto. E eu acho que a gente tem que reafirmar a nossa proposta aqui do Work for Soul, que é realmente fazer uma análise da fenomenologia, dos porquês. Falou fenomenologia, você falou bem. Já falou bonito, a palavra, né? Fenomenologia. Saiu treinei hoje o dia todo para falar. Eu não ia conseguir. Mas a nossa proposta aqui, Adeildo, é cavar mais fundo e ir no cerne da questão. Os porquês desses movimentos. Porque a gente sabe, né, gente, que trends, assim como elas vêm, elas passam. Mas elas dão sinais das sociais. Perfeito. Sinais sociais de tendências que estão ocultas na sociedade e que a gente tem que ter olhos de ver para quê? Leitura de cenário. Eu acho que hoje, no mundo do trabalho, mais do que tudo, a gente tem que desenvolver a capacidade de ler cenários. E cenários nada mais é do que ligar pontos. Então, muitas vezes, os eventos chegam para a gente de forma avulsa e a nossa capacidade de conseguir fazer conexões entre esses eventos e fazer uma leitura social para que a gente possa estar sempre se posicionando à frente disso, é uma tarefa hercúlea, porque a dinâmica da sociedade está muito grande. Legal. Né, Deildo? Então, vamos reforçar nossa proposta, que é sempre esse olhar diferenciado, e tem uma outra proposta, que é a gente ser polêmico. Ah, é? Você vai ser polêmico? Nessa agora? Não, agora a gente vai ser polêmico. Agora? Porque para dar like... Momento treta? Pra dar, é isso. Então, assim, nosso corte da treta. Uma thumbnail da treta, para dar... As nossas tretas eram umas tretinhas, né? O que a gente falava que era treta, no YouTube não é nada, né? Então a gente vai ter uma opinião mais incisiva e polêmica, né, Jaque? É isso? Então estamos autorizados? Foi a Jaque. Pela cara da Jaque... o diretor também, que está sempre no ponto ali. Agora a gente tem um diretor, Jaque, no ponto eletrônico. Então, quando a gente levantar o ponto eletrônico aqui para falar, é o diretor falando com a gente e a gente tem que seguir as instruções. Então, a questão é a seguinte... A Jaque não ficou muito motivada com a nossa polêmica. Eu acho que a nossa cara não tá muito legal. De quem vai fazer polêmica. Mas eu queria fazer a primeira, que é Gramp Stein. Ô, Deildo, Gramp Stein é a pessoa que fica no emprego, mas ela fica apurrinhando. Gramp Stein. Gente, olha só, peraí. Depois da grande renúncia, a gente falou aqui no ano passado, The Great Resignation. Depois do Quiet Quitting. Quiet Quitting. Aprendemos, hein? Ficou bonito. Só para falar o nome, foi uma semana treinando. Gente. Dos mesmos criadores de The Great Resignation. Dos mesmos criadores. As pessoas estavam saindo do emprego, pessoas qualificadas saindo do emprego e a grande renúncia. Depois falaram, não vou sair mais.
quiet quitting, eu vou ficar, fazendo só o que foi combinado, sem nem mais nem menos. eu vou seguir a cartilha, vou Isso jogar aí. com Descrição de cargo embaixo do com a braço. descrição de cargo embaixo do braço e fazer só o que está no meu job description e não me peçam mais do que isso. Não, Vem aí, cenas dos próximos capítulos. vem aí Grumpstein. Grumpstein. O pessoal fica, mas fica emburrado, fica ranzinza. Mal-humorado. Mal-humorado. Grump é chato, mal-humorado. A pessoa fica trabalhando, fica de bico espichado. Azucrina. Ela faz questão de dizer que ela não tá afim. É uma expressão de que ela não está satisfeita com o trabalho, mas ela continua no trabalho. Mas ela não pode continuar gostando do trabalho, ela tem que ficar ranzinza. Mas viu só, já que eu polêmica. Caralho, Grumpstein no Brasil já existe desde a época que eu comecei a trabalhar no departamento pessoal. Não, o Grumpstein é aquele cara que quer ser mandado embora. Por exemplo, o cara que tem estabilidade. O cara, já que é para ser polêmico, o cara que se candidatou a CIPA só para ter estabilidade e depois ficar azucrinando o resto da vida. Esse dá corte, esse dá um corte bom. Já menos. Uma coisa da fenomenologia, sabe o que é? É dar nomes novos para as coisas antigas, não é? Então, mas assim, ó, cavando fundo, brincadeiras e polêmicas à parte, cara, revela a situação da sociedade, né? Assim, ó, primeiro, é legal sempre a gente fazer esse recorte. O Brasil, por exemplo, tendências como essa, elas têm maior dificuldade de emplacar, porque o Brasil é uma coxa de retalho, a gente tem trabalho análogo ao escravo no Brasil. Então, se descer aqui na portaria, perguntar para a moça da portaria aqui se ela sabe o que é isso, ela não faz nem ideia e não muda a vida dela em nada. Então assim, ó, tem pessoas que fazem Grumpstein desde a época 1900 antigamente, mas ela também não sabia, ou seja, era alguém que tinha algum tipo de garantia e não tinha problema nenhum em perder o emprego. Ou às vezes até forçava para perder o emprego, ainda existe isso, né? O cara que força para entrar no seguro-desemprego, para ter algum tipo de compensação por isso. E que é algo que eu sempre achei o fim da picada. Mas é uma realidade, né? Existia. Só que o que a gente está falando dessa tendência é em países onde você tem uma taxa de empregabilidade muito maior e uma geração, cara, que é o tal do ZEO. Você já ouviu falar agora que o ZEO é o CEO da geração Z. É o ZEO. Os ZEOs, que são os caras que, assim, tem opção de escolha, cara. A gente faz um pouco disso com os nossos filhos também. Eu me preocupo com a criação do João e o quanto ele tem de escolha e possibilidade na vida. Inclusive, em algum momento, de talvez escolher não fazer nada. Ou ter um posicionamento tipo grumpsteístico. Então, pois é, mas aí entra numa via de raciocínio que é a seguinte. Primeiro que esses tipos de fenômenos acontecem focados mais numa geração. A gente vê mais pessoas, às vezes, mais qualificadas, mais jovens, que vêm com características já de um pouco diferentes, né? Uma visão de mundo diferente. Uma visão de mundo diferente. E eu vejo, Adeudo, que é uma forma de manifestar algo não sabendo como se manifestar. Isso aí. Então, eles não sabem expor uma insatisfação, não sabem muitas vezes. Porque, veja, o estudo que a Robert Half fez com 1.302 pessoas, fala 42% acaba caindo nesse Grumpstein por não achar novas oportunidades. E 21% incerteza nos rumos do mercado, e aí 19% por medo de mudança, e 19% de estabilidade do emprego. Então, veja, a maioria das pessoas é por não achar novas oportunidades. Então, pós-pandemia, a gente teve alguns segmentos que teve uma sobredemanda de mercado. Na área de tecnologia, que é onde nós atuamos principalmente, a gente percebeu que teve realmente uma dificuldade de retenção, só que rapidamente os juros aumentaram, o mercado teve investidores tirando o pé, começaram a pedir ponto de equilíbrio das empresas que antes falavam assim, burn rate, queima dinheiro aí, cresce. Virou o mercado, juros altos, começaram a pedir custo do dinheiro. Falou em EBITDA, você nem sabia o que é isso. Como assim ficar no azul, né? Então as empresas começaram a ter que adequar suas operações e a primeira coisa é enxugar quadro. E aí a gente teve layoff, né, cara? Nesses grandes 10 layoffs. meses, uma galera de layoff. Virou, né? Quando a gente estava gravando a primeira temporada, tava aquela dificuldade de retenção. Como que a gente escolhe? A gente até fez um episódio de como que a gente contratava dev, como é que, Exatamente, que era aquela briga de foice no escuro. E que agora o mercado já virou novamente. Mas a nova geração, ela traz aspectos comportamentais e relacionais e de comunicação um pouco difíceis. As pessoas muitas vezes não sabem se manifestar e se colocar diante da liderança, da equipe, e aí ela quer manifestar a insatisfação dela,
na forma com um novo termo, cunhando um novo termo e mostrando de outra forma, indireta. Um novo ecossistema de comunicação, né? É um jeito de se rebelar, e, cara, que tem que ser ouvido, né? De novo, a gente tem que olhar para isso como fenômeno social e entender que a gente falta, hoje, minha visão, falta direcionamento e oportunidade para os jovens. Você pega hoje no mercado, né? Aqui no Brasil a gente tem os nenéns, né? Então, que é o nem estuda nem trabalha. Aí eu tô acompanhando isso no mercado, cara. Antigamente, você pega aí. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Uma boa parte das pessoas trabalhou na época de menor aprendiz, depois aprendiz, e foi rápido, se inseriu no mercado de trabalho. Hoje, uma boa parte dos pais sofre do dilema de que o filho está terminando a faculdade, ele não tem um direcionamento direto. E ele acaba entrando nessa situação onde o período de aula não cobre o dia inteiro, não tem que trabalhar. Então você tem o neném, que é o neném por opção, que é o Grumpstein, o Grumpstein não, esse é o Quiet Quitting, que é o cara que vai forçar para sair, né? Né? Era o Quiet, esse aí. Não. O Quiet Quitting, ele fica jogando com a descrição de cargo. E mas uma assim, saída silenciosa também, porque ele, no fundo, ele quer sair. Mas também tem o cara que não faz nada. Mas o cara que não faz nada é nem por opção, e tem o neném porque não encontra mesmo nenhuma alternativa. Neném nem estuda, nem trabalha. Né? Então, o censo mostrou que os nenéns têm aumentado de forma vertiginosa. Mas, naquela ânsia de ter alguma coisa para fazer, a liberdade de escolha, né, ou a possibilidade de escolha diminuiu, cara, drasticamente, né? As piadinhas e os memes que viram de que o engenheiro vira motorista de Uber, né? Então, que virou meme, piada. Por quê? Porque você faz uma faculdade, você não tem condição de entrar no mercado naquilo que você acredita ser tua vocação, aquilo que você ama fazer. Então tá ficando cada vez mais difícil. Vamos jeito de trazer à tona isso. Vamos colocar mais uma trend que se assemelha muito com essa, e aí a gente começa a aprofundar um pouco nas causas, pode ser? Porque aí tem o Lazy Girl Job. Que é o trabalho facinho. Tá, então primeiro já traz aí um certo sexismo, assim, né, falar das mulheres, né? A pessoa estava indignado porque girl, né? Lazy Girl Job, enfim, mas é um termo americano, né? É que quem começou a trend, eu acho que foi uma menina, né? Gabriele Jude, que viralizou no TikTok com esse termo, e aí começou a trazer, né? E foi, tipo, meio que se contrapondo à ideia de boss girl, né? Que era o empoderamento feminino, as mulheres alcançarem altos postos, e foi mais, tem uma vertente nisso também. Isso, e que eles trazem como uma manifestação da geração Z, principalmente, que quer maior equilíbrio e flexibilidade entre vida pessoal e vida profissional, né? Então, que é um equilíbrio entre a rotina de trabalho e as atividades da vida pessoal. Tem link com o The Great Resignation também. E aí resgata também o The Great Resignation. Não vou gastar a vida para trabalhar e viver a vida só trabalhando. Que é também um contraponto, que a gente já falou aqui também, do burnout. A gente teve um episódio de burnout, foi muito legal, lembra? É verdade. E que a gente explorou um pouco mais do burnout. Então a gente tem uma geração... Dr. Marcelo Brandalize. Marcelo Brandalize, foi um dos primeiros, um dos primeiros, um dos mais assistidos, sabe? Tem mais views temos que trazer aqui. Tem que trazer ele de novo, agora para ver o outro lado agora, que não é o burnout, que é o lazy girl, o lazy job. Lazy girl job. E aí, então, o pessoal quer um trabalho da mesma forma, né? Tranquilo, leva na maciota, mas ele quer um trabalho sem estresse também. Então, o trabalho tem que ser fácil, sem estresse e equilibrado. E aí, Adeudo, a gente entra justamente numa análise mais aprofundada, né? O que essa nova geração está trazendo, porque são realmente acontecimentos mais focados na geração mais nova, né? Mas que é a carga de trabalho, o pessoal está entrando no mercado de trabalho e as lideranças estão, muitas vezes, sem saber o que fazer para conseguir gerenciar times híbridos em idades diferentes, com choque de gerações, e a gente tem, primeiro o fato é entender o que está acontecendo, para daí começar a lidar corretamente com esses movimentos, né? Então, acho que cabe uma nossa análise aqui, né? Como que essa nova geração está entrando e o que está faltando para a pessoa começar a desenvolver esse forte querer, esse propósito com o trabalho, né? O gosto pelo que se faz,
fazer o que gosta ou aprender a gostar do que faz? Então aí tem vários pontos para a gente explorar, né? Então, no passado, a relação de trabalho e sentido da vida estavam muito conectados, né? Então, assim, uma boa parte das pessoas relacionavam o que elas faziam, né, profissionalmente com o sentido da vida delas. Então era muito mais fácil. Até porque era uma geração mais de escassez. Então as pessoas eram nomeadas pelas suas profissões, né? Então assim, você se identificava com o sentido da sua vida na profissão. No trabalho mesmo que fosse um trabalho sem vocação, assim, mas aquele era o sentido. Seja no sentido de dar conforto à família, de ter alguma escalabilidade social, o próprio sustento. Então estava super conectado. O que está acontecendo é que as pessoas não conectam mais o sentido da vida delas com o trabalho. Isso separam. Vida pessoal é uma coisa, trabalho é outra coisa. Isso aí. E aí a gente criou a lógica do emprego. O emprego assalariado que também entrou, e aí num viés também cada vez mais desumanizado. Tudo isso foi colocando num liquidificadorzão, né? Todos esses elementos sociais culminam nessa nova história. História de uma geração mais nova que chega para trabalhar no mercado de trabalho sem conectar o que ela vai fazer com o sentido da vida, com um sentido maior, uma gama maior de escolha, e ainda achando que é explorada, né? Então, assim, você tem todos esses componentes sociais no mundo do trabalho hoje. Do outro lado, você tem diminuição de postos de trabalho, que é uma realidade também, ou seja, o que o mundo hoje fala é em renda básica universal. Tem um movimento também que a gente até nem colocou aí, né? Mas a gente tem que discutir aqui em algum episódio, jornada de 4 dias, que já começou a ser testada. E tem o lado que tende a responder esses novos anseios dos novos entrantes no mercado de trabalho, mas também resolver o problema social que é no capitalismo, se você deixa as pessoas sem trabalho e sem consumo, você começa a colocar em xeque o sistema. As pessoas têm que ter um mínimo de ganho para poder consumir e a roda girar. Cara, então vai ter bastante coisa para a gente conversar nessa temporada, hein? Se é que não mudar tudo. Tem bastante assunto, e eu acho que teve o repensar dessa relação com o trabalho durante a pandemia de forma forçosa, porque as pessoas se viram em casa. Era o medo da morte mesmo. O medo da morte. Aí quando você é defrontado com a finitude, você repensa seus valores mais profundos. E aí as pessoas começaram a reanalisar os porquês. Por que eu trabalho com isso? Por que eu vejo meu filho só 5 minutos antes de dormir, no final do dia? Por que eu não estou cuidando da minha saúde? Por que eu não vou para uma academia? E repensar a força motriz que faz com que ele busque um incessante ganhar cada vez mais e consumir cada vez mais, e repensar o valor do dinheiro. E aí a gente naturalmente faz um movimento pendular de ir para um movimento muito forte para o outro lado. Então eu era workaholic aqui, agora eu vou levar meu trabalho muito lazy job, eu não quero me estressar, trabalho tem que ser tranquilo. E aí, Adeildo, vem um ponto muito sensível que é assim, a visão que nós temos de que o trabalho é um meio de evolução humana. E evolução intelectual, evolução espiritual, evolução moral. Então nós construímos a nossa sociedade pautada no trabalho e nos desafios, né? O homem foi para a Lua por quê? Né? Naquele discurso do Kennedy lá. Não porque é fácil. Nós vamos, não é porque é fácil, é porque é difícil. Nós vamos fazer porque é difícil. Então a gente tem hoje a sociedade com um certo grau de conforto por tudo que se construiu, né, a duras custas. E a gente resgatar um pouco daquele prazer do dever cumprido. Olha que legal. Eu, por exemplo, eu sou empresário, então eu tenho a minha rotina do dia a dia. Eu comecei a analisar que 80% a 90% das coisas que eu faço no dia não são prazerosas, são coisas que precisam ser feitas. É algo que é necessário para gerenciar o negócio, para tocar a rotina, para atender bem os nossos clientes, entregar valor com aquilo que a gente faz. Mas não necessariamente está na minha zona de prazer e de satisfação. Mas, quando a gente termina um dia fazendo bem feito o nosso trabalho, é aquele prazer do dever cumprido, é deitar a cabeça no travesseiro e olha, posso não ter feito tudo, mas o que eu fiz com muito amor, com muita dedicação e dei o meu melhor. Então eu vejo que assim, esse resgate da essência de aprender a gostar do que faz e resgatar que o meu trabalho, de alguma forma, entrega algo de útil para a sociedade.
Então eu pensar, o que o meu trabalho entrega para a sociedade, que gera valor, e quando eu fazer aquilo, eu resgatar esse prazer. Então, se eu sou um suporte técnico, atendi um cliente, resolvi o problema do cliente, gente, quer coisa melhor? Você entregou o teu melhor e resolveu, e qual que é o job to be done? Então, assim, e eu acho que um pouco disso é isso, resgatar o prazer do dever cumprido, não acha, não? Mas é que a gente romantizou, né, cara? Tem assim, tá faltando alguns choques de realidade. Por exemplo, encontre que você ama fazer e você nunca mais vai trabalhar na vida. Cara, isso é uma falácia que pode existir. Você não consegue fazer o tempo todo só aquilo que você gosta e ama. E aí tem um outro componente que a gente pode colocar, além disso, em todo esse caldo social do mundo do trabalho, cara, é amadurecimento tardio. Porque, assim, a diferença entre uma pessoa madura, na minha visão, e uma não tão madura assim, é que a pessoa madura, ela não faz o que ela gosta, ela faz o que é preciso fazer. Ser feito. Entendeu? Então, assim, é preciso ser feito? Eu vou fazer, porque tem que ser feito, e eu sou maduro o suficiente para entender isso. O imaturo é a criança que só quer fazer o que dá prazer e deleite, e faz birra do outro lado, né? Então, você tem um amadurecimento tardio, você tem todos aqueles outros componentes que a gente falou, cara, e soma tudo isso e joga dentro da minha empresa. A gente tem feito os trabalhos de desenvolvimento e de diagnóstico de cultura, e cada vez mais, Márcio, a gente está descobrindo nas empresas culturas difusas. Ou seja, qual que é a cultura da sua empresa? Um retalho de diversas culturas. E aí vira aquele caldeirão, de novo, entrópico social, com um monte de variável, e a gente não. As empresas começam a sofrer nas entregas. Porque quando você não tem coesão de propósito, valor, de visão de mundo, cara, o cara que é o lazy job guy, lazy boy job boy, para não ficar só no girl, geral, esse cara vai entrar para trabalhar para fazer o mínimo necessário, aquilo que não vê ainda sentido, que não vê, né? Não vê propósito. Aí você coloca ainda o Grumpstein, que é o cara que, além de tudo, vai ficar do teu lado azucrinando ainda, porque não tava... Não ajuda e não atrapalha. Cara, atrapalha. Né? Então, assim, a gente começa a ter problema, e se a gente não cuidar dessas questões sociais, a gente vai pagar do outro lado, que é a produtividade. Comparativamente, a produtividade brasileira vem caindo, cara, historicamente. E a gente sempre, uma métrica é os Estados Unidos, mas sei lá, tá em 23% a produtividade. É claro que tem vários fatores, não vamos simplificar tanto, né? Tem tecnologia, acesso ao dinheiro, educação, uma porrada de coisa. Mas esse componente cultural nosso aqui, né, no Brasil, com esse tamanho continental que a gente tem, cara, coloca o nível de estresse hoje dos gestores, dos líderes, para administrar tudo isso é absurdamente alto. Então, eu acho que essa é uma abordagem interessante, porque alguém está liderando essa pessoa, está apresentando esse comportamento. E qual que é o desafio, né? E não vamos focar aqui só na área de RH, porque os recursos humanos hoje ele tem que ser descentralizado, né? As lideranças têm que fazer o papel realmente de gestão das pessoas, mais do que simplesmente seguir políticas do RH. E aí a gente vê, Adeildo, a falta de instrumentalização das lideranças para lidar com esses cenários complexos. E do RH também, cara. E do RH também. Porque o RH tudo muito novo. Tem que se transformar. Aí necessita a aceleração da transformação profunda da forma de ser do RH e das organizações em termos de cultura, que é a tua área, porque a gente percebe assim, que primeiro, você criar um canal saudável de comunicação com as pessoas que estão trazendo essas manifestações é muito difícil, porque a pessoa está manifestando assim justamente porque ela não soube trazer isso de forma explícita. Então a gente não tem nem que, por um lado, querer agradar e criar todo um cenário perfeito para que aquela pessoa fique feliz, que também aí é uma coisa inalcançável, e ao mesmo tempo não pode se fechar top-down, querer impor preconceito total, com né? preconceito, ou querer impor alguma política garganta abaixo. Então a gente precisa aqui entender que, primeiro, criação de vínculos, de canais de comunicação, para que a gente consiga fazer uma interpretação mais profunda dos porquês que aquilo está acontecendo e trabalhar de forma muito pragmática e objetiva. Vamos fazer um plano de carreira, vamos fazer um plano de desenvolvimento, vamos entender aqui do teu projeto pessoal de vida, o que está aderente em sintonia com o nosso projeto de empresa, e vamos trabalhar junto, vamos para o mesmo sentido, né? Vamos achar pontos de conexão, pontos em comum entre o nosso
o nosso propósito do negócio e o teu propósito de carreira, e vamos co-criar, vamos criar junto Cara, algo interessante. Eu iria até além, cara, não só na empresa, mas na vida mesmo, porque as empresas começaram a ter um papel de desenvolvimento de cidadania muito grande, né? A gente, em algum momento, você falou que a gente tem que ser mais polêmico, né? Mas, por exemplo, a gente não falou nos casos das empresas que definem lado, por exemplo, e colocam na sua rede de benefícios a possibilidade de mulheres viajarem para outros estados para fazerem aborto. Ixi. Né? Então, assim, ou seja, a empresa, estou trazendo aqui um recorte, a gente pode entrar algum dia nesse assunto e ir mais profundamente para falar sobre essas questões, mas a empresa começa a ter um papel de cidadania, de definição do caráter das pessoas. Então, se os empresários abdicarem de fazer isso, a gente vai ter um problema social. E eu vejo isso acontecendo, cara. Não quero lidar com esses caras, é o preconceito, né? Manda todo mundo embora e não sei o que tem, contrata gente mais velha, porque daí os caras têm necessidade, eles não vão fazer Grumpstein, nem Ainda tem lazy gente que job. pensa assim, né? Mas, cara, isso é você reduzir reduzir de forma preconceituosa uma discussão social que tem que ter, né? E uma das coisas que eu provoco quando eu vejo essas pessoas falando assim, eu falo, cara, me conta um pouco dos teus filhos. Porque normalmente esses empresários que criticam e são preconceituosos com geração Z que vem trabalhar com essa forma de tentar se expressar, que eu concordo contigo, é um jeito de querer se expressar, você vai olhar para os filhos e filhas, cara, estão na mesma. Só que para o meu filho eu trato de outra forma, né? Agora, para o filho dos outros que vem trabalhar para mim, eu quero que eles sejam iguais a mim, sendo que nem meus filhos são. Né? Aí vem um trabalho de empatia, né? Que é um outro trabalho que a gente precisa desenvolver nas pessoas. A gente vê que cada vez as pessoas se fechando para um olhar com mais acuracidade para o próximo, um olhar muito superficial. E o olhar superficial, ele tende ao julgamento. Então eu já vou trazendo preconceitos que eu já tenho, julgando a pessoa, e fico numa camada superficial. A empatia profunda é entender que, assim, ok, eu não concordo muitas vezes que a pessoa faça esse tipo de atitude. É que o Grumpstein é chato. Mas é chato, né? A vontade a vontade muitas vezes, toma atento, rapaz, tem que pagar boleto, vamos trabalhar. A vontade às vezes é essa, não é? Diretor, alô, diretor, peraí. O diretor tá falando aqui, Jaque, que tem que tomar atento, põe boleto lá que vamos ver se a pessoa vai trabalhar ou não vai ficar fazendo corpo mole. O ser humano diz que só vira a gente quando tem boleto para pagar, essa história. Quando chega o boleto, tudo muda. A vontade é essa, mas na verdade a gente entende que existe todo um movimento que é positivo. Eu acho que as pessoas repensarem sua relação com o trabalho é muito boa, é muito positivo. E uma crítica social também de como o capitalismo foi se desenvolvendo, porque o capitalismo acumula riqueza. Isso é uma realidade. Sempre vem aquela história, e eu sei disso, o cara fala, não, mas veja bem, o pessoal hoje que é pobre, comparado com o monarca na Idade Média, vive muito bem. O ponto é que a gente não vive mais na Idade Média, cara. A gente não quer as mesmas coisas que existiam na Idade Média. As pessoas, elas querem participar do convívio social com tudo que a modernidade, a pós-modernidade oferece para elas, né? Então também, de novo, é uma forma de olhar muito pequena para como as coisas se põem. Então, é louvável que as pessoas que têm pouco acesso queiram mais. Todo mundo, o ser humano tem esse ímpeto de crescimento, de desenvolvimento. Mas veja, Deudo, essa geração agora E aí a gente já entra num outro. Vamos entrar no outro? Vou pegar esse teu gancho aqui, né, tá? Cara? Se a gente, quanto tempo já passou? Você falou que a gente devia fazer... Né? Hoje é só 31? Você falou que devia fazer episódios menores. Não dá, Rapidinho. não dá, porque o assunto é muito bom. Eu vou fazer o movimento Mas a gente não pode aprofundar. Hoje não dá para ir muito. Não vamos aprofundar, tá bom. Porque vão ter outros episódios. Vamos ser mais superficiais. Uhum. Olha, a gente não consegue. Olha aqui. FIRE. Financial Independence Retire Early. E depois tem que colocar... Hoje, coloca a tradução que o meu inglês aqui não... Aqui, ó. Então é o seguinte... Independência financeira e aposentadoria cedo. Se aposentar cedo, né? Então, alcançar a independência financeira e se aposentar cedo. E antes de explicar esse movimento, o importante é entender que a pessoa está se submetendo a ter um estilo de vida mais frugal por um bom período, dos 20 aos 40 anos, Isso. sem grandes consumismos. E trabalhar que nem louco. Trabalhar muito, para quê? Em prol de um objetivo mais forte, né? Lá na frente, que é
a independência financeira. Eu consegui ter uma renda passiva baseada em ativos que eu tenho, que me gerem uma renda, e que essa renda passiva supre o meu custo de vida. E aí isso é chamado de independência financeira. Teoricamente, eu não precisaria trabalhar para sobreviver, para custear os meus gastos fixos, digamos assim, né? E olha só, então, essa geração ali, isso não é tão novo, né? Isso vem desde os anos 2000, esse movimento FIRE, mas, Adeudo, a pessoa se submete a, muitas vezes, não entrar num consumismo ensandecido, não querer parecer mais do que ela é em termos financeiros, ter um carrão, pagar em trocentas prestações, cair no juro, né? Andar com uma roupa de marca. Ele está abrindo mão disso para conseguir ter uma economia de 20 a 30% da renda dela. Aí já mostra outra linha. Fica a dica aí, porque eu acho que esse episódio seria muito legal a gente chamar alguém lá espírita, alguém mais religioso, algum filósofo, porque isso aí tem muito a ver com relativização do tempo também, né? Porque no meu viés, por exemplo, cristão bíblico, cara, Jesus chamaria esse cara de louco, né? Na lógica, cara, eu vou trocar o meu presente pelo meu futuro, né? E na passagem bíblica, quando você tem lá na parábola que tem um cara super rico e já estava na lógica de vou me folgar, vou achar só o que eu vou fazer, agora vou curtir a vida. E a parábola bíblica diz, cara, você é louco, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Já pensou que o cara passe, ó, imagine o cara, dos 20 aos 40. O cara, é que também aqui é um cenário hipotético, caricatural e extremo. Mas imagine o seguinte, você ficou dos 20 aos 40 anos, época boa da vida, cara, 20 a 40 anos. Época de curtir a vida, na ascensão, cara, né? Que beleza, cara. O vigor físico. Eu não tinha dor, eu não me matava no padre, eu dando não era fase de condor, no olho. Não era fase de condor. Aí você fica dos 20 aos 40 anos se restringindo dos prazeres da vida, guardando dinheiro para você consumir e ter uma vida boa no futuro. Aos 39 te dá um infarto. É interessante, mas é uma visão de mundo. Aí você puxou um fiozinho que aí. Não, então esse ó, vale, anota aí, porque eu acho que a gente vale fazer um episódio só sobre FIRE e a gente trazer uma galera pra gente ver se podia trazer alguém que curta esse lance aí de construir renda passiva, algum adepto do FIRE, se tiver alguém aí seria legal. E a gente falar um pouco sobre brevidade de vida, relativização do tempo. Mas eu acho assim, ó, que é interessante porque isso mostra um pensamento estratégico que não é padrão do brasileiro. O brasileiro, via de regra, ele não pensa na aposentadoria, ele não poupa. Então, brasileiro é vida louca, cara. É cartão de crédito e vamos fazer o churrascão. Vamos viver como se não houvesse amanhã e é Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, é isso aí. E aí, no outro lado, você tem uma consciência de que, às vezes, vale a pena investir agora em prol de uma colheita lá na frente. Então, eu vou plantar para colher lá na frente. Eu acho uma visão bem interessante. Mas a galera do FIRE tem a galera que é mais comedida e temperada, mas tem a galera que é a galera do workaholismo mesmo. Sim. Que é a galera que trabalha muito, economiza muito, investe muito, não gasta nada, né? Então, assim... Aí é o extremo, né? É o extremo. Mas aí volta dos porquês. Os porquês profundos. O que te move? Por que você está fazendo isso, né? Então, muitas vezes... pode não ser tão saudável, porque ele pode estar sendo movido por uma ganância, de que lá na frente ele vai ter muito mais. Porque a frugalidade por si é bem bacana, né? Porque o movimento, de um primeiro momento, você ter uma vida frugal e conseguir ter o mínimo necessário, né? E não é estar falando aqui de se matar, não, é viver bem com o necessário. Sabe que a medida do necessário é um tema muito interessante, porque, assim, o quanto eu tenho que ter de acumulação, de patrimônio, e com quanto eu tenho que viver. Você tem que ter a sua economia. Bacana, hein? Outro episódio bacana. A medida do necessário. A medida do necessário. Porque as pessoas hoje, elas não têm teto, porque você chega num pavimento, você quer mais, e quer mais. Então, assim, isso é uma roda do sem fim, porque você tem uma renda, aí você acaba tendo lá um custo adequado àquela renda. Ganha uma promoção, 30% a mais no salário. O cara sobe estilo de vida. 2 meses subiu o estilo de vida, você já está dependente novamente, né? Bom, mas daí então a gente está falando o seguinte, por que eu puxei o FIRE aqui? Porque você falou da questão do jovem, muitas vezes, que tem uma ganância, mas por outro lado, vem uma geração agora, Deudo, que não se apega tanto às questões materiais.
ele não tem mais aquela coisa do carro. A nossa geração, nossa, é o primeiro dinheiro você vai comprar um carro. Segundo, casar tem que ter casa. Quem casa tem que ter casa. E hoje a gente vê as pessoas focadas mais na experiência do que no patrimônio. O que é muito legal. O que é interessante também. Interessante. Né? E aí a gente vê um pouco desse movimento de que o trabalho, muitas vezes, para uma boa parcela da população, está sendo um meio para que eu consiga ter a minha subsistência com qualidade de vida, manter um bom estilo, um bom padrão, mas eu não vou ter uma roda do sem fim, corrida dos ratos, de ficar me matando, querendo cada vez mais e gerando uma complicação para minha saúde, um estresse, uma não relação com a minha família, né, negligenciar a criação dos meus filhos. Então, assim, se for extrair o lado bom desses movimentos, de relativizar, né, a atuação no trabalho, por esse lado positivo. Com certeza. Tomara até que esse lado se desenvolva mais do que o outro, né? Porque não é realidade num monte de outras pessoas, né? Que bom, acabam parcelando o seu smartphone em 24, 36 vezes, trocando... Para ter um device da Apple para poder ostentar. E não só isso, né? Outros tantos fatores de ostentação que faz com que o pessoal não evolua, né? Em termos de consciência, de sabedoria, de integridade humana, né? Você sempre se nivela pela base da pirâmide de Maslow, né? A tal da Grash. Exatamente. E aí vem a nossa relação com a materialidade, né? Com o consumismo, de que se eu uso as coisas materiais ou eu sou refém e sou escravo das coisas materiais, né? Ou se você tá aí, tudo isso aqui é insight, né? Esse nosso primeiro é só insights. Não trazemos nenhuma resposta. Se vocês tiverem dicas, certas, né, galera, tem dica aí de episódio, de convidado, vão mandando aí pra gente, porque we are back. We are back com força total, hein? Ó, vou dizer uma coisa. Quer trabalho mais dignificante? Quer trabalho mais dignificante do que live NPC? Tá aí, ó. Veio o conceito de escravidão moderna, né? Mas é assim, bom, eu não sei se... Vamos entrar nessa? Quer falar? Vamos. Não, assim, quer explicar primeiro o que é? Eu aprendi também, né? Porque eu não sabia. Por exemplo... Você não tá fazendo? Você sabe o que é NPC? Eu não sabia. Eu fui perguntar pra galera. Eu não sou gamer. Eu também não. Daí eu descobri que é o non-playable character. Que é a galerinha que faz... É o personagem figurante o figurante dos games. Né? Então, as lives, cara, NPC... trouxeram à tona a lógica ou a realidade da nova escravidão humana, né? Que você se submete a isso. Mas do outro lado, que eu estava tentando conectar, até tendo um pouco mais de empatia, é o lado do lazy job também, cara. Porque teoricamente você liga a tua câmera, você fica ali ganhando o dinheiro fazendo uma coisa teoricamente não muito complicada de fazer, né? Pois é. Eu tentei interpretar esse movimento de forma mais aprofundada para entender o que estava levando as pessoas a fazer isso. Seria só o dinheiro, né? Porque os primeiros que começaram a fazer, tem uma TikToker lá que fazia milhões numa live. Então, mas esses são os só que é o a top vida do negócio. É uma curva normal, cara. Isso, não dá para pegar os extremos para... Então, descartando, né, os pontos fora da curva, tirando esses extremos, na média, não é muito dinheiro, porque cada vez que a pessoa dá um like lá e manda um coraçãozinho, né? É centavinhos, né? Então, primeiro, a submissão da pessoa de se dispor àquilo, se submeter àquilo, né? E de quem assiste, a necessidade de dominação, que eu tô dizendo que ele tem que fazer. Isso aí, né? Eu tô controlando a outra pessoa. Personagem lá, né? Um personagem. Um personagem. Você faz disso um avatarzinho, você fica controlando e a pessoa se dispõe. E outro também, cara, é a desumanização, né? Porque a pessoa se desumaniza para fazer isso. O NPC, ele faz movimentos repetitivos, né? Então ele não tem uma reação, não tem um diálogo, ele só repete o mesmo movimento. Isso aí. Então você desumaniza realmente. E aí a gente percebe que as aberrações, elas já são geradores de likes e de views no YouTube há muito tempo, né? E outras redes sociais também. Então vai a pessoa lá que vai comer até passar mal e aí toma um banho numa banheira de chantilly, não sei o que. Então as coisas escrotas já são aquilo que muitas vezes gera views, né? E aí agora a gente vem para um nível
trouxe aqui, mas foi bem lembrado antes da gente começar, que tem o OnlyFans também, que tem gente ganhando muito dinheiro. Com OnlyFans. Que talvez vale a pena. Porque a gente está falando tudo. O Work for Soul é mundo do trabalho, certo? Trabalho, o que é trabalho? Só para a gente separar. Não, é bom. Um disclaimer. Não, é bom. Trabalho versus emprego. Vai explicar Emprego é o que você faz para ganhar dinheiro. Trabalho é qualquer medida que muda o ambiente, que cria valor, né? Então, assim, levantou para fazer comida, tá trabalhando. Toda atividade útil, toda atividade útil é trabalho, né? Nem sempre só útil, né? Mas a gente poderia... Vamos pegar, por exemplo, outro... Pichador. Pichador é um trabalho? Pichação é trabalho? Não é útil. Então, mas dá útil. Trabalho. É uma atividade útil, né? Eu sou... Cara, eu sou muito assim. É tudo bem que vai ter quem defina isso como uma forma de expressão artística. Para mim é sacanear o trabalho. Não tem coisa pior, é você trabalha para sacanear o trabalho dos outros. Essa é a realidade. Mas é uma medida de Live NPC também já passou. Demorou um mês essa moda, também já passou. Será? Passou mesmo? Não sei. Acho que já passou, Jaque. Acho que ainda tem Live NPC. Mas uma das coisas também o TikTok começou a bloquear. O TikTok começou a dar um alerta e começou a restringir o acesso a lives NPC, porque não é o que eles querem no TikTok. Né? É verdade, porque isso, teoricamente, talvez alcance um público pequeno, mas a maior parte das pessoas tende a se afastar, né? Eles estão porque, assim, qual que é a lógica da timeline, né? Você sempre esperar aquela medida de recompensa de que o próximo vídeo vai ser mais legal, de que o próximo post vai ser mais legal. Se ficar de live NPC para live NPC, aí o TikTok que vai se dar mal, né? Bom, vamos uma coisa um pouco mais séria. Até agora não foi nada. Não, até agora foi. Vamos falar sério agora. Agora vamos falar sério. Agora é valendo, tá? Saúde mental pós-pandemia. Daí eu tô preocupado. Isso tá crescendo. Eu tô preocupado, porque a gente teve aquele momento logo no final da pandemia, que a gente via as pessoas ainda num estado um pouco mais de choque, muitas resistentes até a contato com outras pessoas, até as pessoas evitando, mesmo após a vacina, porque ainda tinha um excesso que era um efeito imediato pós-traumático, assim, né? Então, logo depois do trauma, ela teve ali um bloqueio. E aí, isso foi se dissolvendo, e agora a gente vê vamos colocar aí, né, 1 ano e meio, 2 anos, a gente pega um efeito retardado de dificuldades de saúde mental pós-pandemia. E a gente vê as pessoas doentes, Adildo. A gente vê as pessoas medicalizadas. É isso aí. A gente vê as pessoas estressadas ou depressivas. A gente vê as pessoas com uma dificuldade de cognição, uma dificuldade de concentração. Perda de memória. Perdas de memória, né? E aí vem tanto efeitos orgânicos como efeitos psicológicos de tudo que a gente viveu. E a gente pega muitas vezes isso sendo agravado pelo trabalho remoto. Porque aí a pessoa, além de tudo, ela não está tendo convívio social dentro do trabalho, que é algo positivo. Eu ir na Copa conversar, tomar um cafezinho junto, trocar uma ideia. Descomprimir, né, dos efeitos de viver sozinho, de viver na família, ou de todos os estresses que a casa, trabalho trouxe, né? O olho do olho, os desafios de um trabalho em equipe, de saber entender o outro, ouvir o outro. E aí agravou com uma polarização da eleição, aí juntou tudo. Briga no WhatsApp da família. Já brigou de novo com o vô, com a avó, e já, né, os tiozão do Zap já ficaram loucos lá, soltando um monte de fake news, e do outro lado, enfim. E aí a gente pega agora um baixar de poeira e um repensar de como as organizações e como as pessoas que trabalham conseguem se restabelecer para a gente tentar voltar a uma normalidade, porque tá complicado. Como é que você está vendo aí, você que gira mais as empresas? Então, cara, estamos na expectativa de um novo relatório da OMS, para você ter uma ideia, porque em 2017 foi lançado 2020 outro. A OMS também. Mas assim, mas uma das coisas que vem em termos estatísticos é o número crescente, isso já era alarmante, de 17 para 20, da evolução dos quadros psicossomáticos, né, dentro das empresas. E também as estatísticas, e também, cara, outro assunto que cada vez mais está em voga também, continua crescendo, né, que não, até por ética, não
não é comunicado, que são números de suicídios, né? Entre jovens e crianças, Adeildo. Jovens e crianças. Então, assim, o que aconteceu? Os ansiogênicos, né, cara, eles multiplicaram, ou seja, os motivos de ansiedade, eles estão aumentando, você listou vários aí. A gente não tem uma redução no nível de ansiogênico, muito pelo contrário, cada dia tem um novo. E aí, cara, a gente começa a entrar numa ciranda aí, num círculo vicioso muito problemático mesmo. E, de novo, afetando toda a realidade social do mundo pós-moderno, né? Porque daí isso afeta a família, afeta a pessoa, afeta a empresa, afeta a produtividade, afeta resultado, afeta custo público por conta de pessoas afastadas dependendo disso, dos hospitais, e quem lucra sempre, né, são as empresas farmacêuticas com o remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para te manter instável, remédio para você dar risada, remédio para você... Então... E eu tenho tido experiências com empresas que entram numa call, né, de 1 hora, 15 pessoas na call, todo mundo de câmera fechada, 2 falando. E aí quando você abre para... Então, fulano, o que você acha? Hein? Oi, o que aconteceu? O que foi? As pessoas não estão totalmente desatentas, buscando sempre uma nova distração, não se concentrando no que está acontecendo, com baixa retenção dos conteúdos, né? Então, assim, eu vejo um complicador hoje, porque a gente criou uma dinâmica que se adaptou no pós-pandemia, muitas vezes com um híbrido. Embora a câmera fechada sempre dava sinais, né? A gente sempre falou desse problema da câmera fechada. Porque era... câmera fechada... A gente não teve episódio sobre câmera fechada, né? Mas deveria ter. Porque culturalmente... É falta de educação? Não é falta de educação. Ou a pessoa tá lá ou não tá lá. Mas a gente teve vários casos hilários também. Bom... Estou preocupado com as crianças na pandemia, porque as crianças tiveram uma overdose de telas. A gente já teve aqui a Alcione Andrade conosco, acho que tem que voltar. Cara, foi um episódio sensacional também. Adeildo, está se falando em demência digital. Demência digital. E sabe o que está acontecendo? Pesquisas mostrando que pela primeira vez na história, a nova geração tem o QI mais baixo do que o anterior. Isso nunca aconteceu. Historicamente, sempre o QI foi aumentando. E a primeira geração que acontece isso. Então, a gente tem que explorar com mais calma isso, porque as crianças tiveram um gap ali de aprendizagem, porque quem tinha condições foi aula online e tudo, mas quem não tem condições de ter um acesso bom à internet, tudo, então teve uma dificuldade. E, por outro lado, os pais precisando trabalhar, filhos com excesso de tela, e aí a gente teve agora, começando os efeitos colaterais dessa overdose das crianças. QI baixando e chat GPT surgindo. A inteligência humana baixando e a inteligência artificial exponencialmente crescendo. ChatGPT. Vamos lá, vamos entrar nisso então? Bora. Olha só, inteligência artificial. Sabe o que eu ouvi esses dias? Primeiro de tudo que não é inteligência. Quando a gente fala em inteligência artificial, é um nome que foi criado muitos anos atrás, décadas atrás, né? Um nome marqueteiro para vender a ideia, né, desse novo recurso que começou a se desenvolver, mas inteligência é algo inerentemente orgânico. Então, primeiro que não é uma inteligência, né? Segundo ponto, que a gente precisava falar aqui, fazer realmente uma introdução, né? A gente tem as pessoas se alarmando com ChatGPT e outras inteligências que vão para o Deep Learning, Machine Learning, enfim. E a gente sabe que é mais uma onda de evolução tecnológica, desde a Revolução Industrial, e são ondas. E o que vem, gente, é para vender jornal, para vender, né, anúncio, que é realmente um alarmismo, porque agora vai acabar, agora os empregos vão acabar, que é mais algo para assustar as pessoas, no meu ponto de vista, do que algo real. Então, assim, a gente colocar a bola no chão e falar, calma, gente, é mais uma das inovações, muito forte, claro que não comparado com os anteriores. Não sei se eu concordo com você. Ô, Adeildo, vamos falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem um alarmismo que vende views, ficar falando que vai acabar, que as pessoas ficam curiosas. Não, que vai acabar, mas assim, a gente está passando por uma revolução. Eu falo sobre o mundo do trabalho, o futuro do mundo do trabalho já há algum tempo. Agora, a mudança efetiva é como você encara
a ferramenta. A inteligência artificial agora colocada à disposição pública, ela muda completamente a lógica de ferramenta que a gente tinha para trabalho. Então, assim, nós somos uma sociedade baseada em respostas, cara. A gente tem que aprender a fazer pergunta. Google, por incrível que pareça, é do passado, cara. Então, assim, século passado. A gente pega, cara, a gente olha numa mesma geração, Barça, Wikipédia, Google, ChatGPT e inteligência artificial generativa. Então, a gente a inteligência artificial, para mim, não é alarmismo. Eu acho que quem não tiver noção clara e souber usar a inteligência artificial como ela se propõe, cara, vai ficar atrás anos-luz no mercado. Sim. Nos outros ainda tinha como, mas... Só para terminar, no Fórum Econômico Mundial, quando a gente falava, e eu analisei sempre os relatórios de futuro do trabalho, sempre o medo era que a galera, o trabalhador assalariado de fábrica, era o que perderia o emprego. Mas já há muito tempo se diz que não é esse o grande risco. Por quê? Porque manter trabalhadores com um salário muito baixo trabalhando em fábrica é uma solução viável para o mundo inteiro, porque robô mecânico mesmo, né, o pneumático, eletrônico, ele é caro. Agora, o software, o algoritmo, ele não, cara. O custo marginal de desenvolvimento ele é muito baixo. E quando você coloca o algoritmo para aprender com a sociedade, ele aumenta esse crescimento de forma barata e exponencial. Então, pela primeira vez, eu acho que a gente está num movimento bem difícil, cara. Sim, a gente está diante de algo que vai... que está remodulando a forma de trabalhar. Então, isso vai realizar mudanças profundas na estrutura do mundo do trabalho. Mas o alarmismo que eu falo, Adildo, é no sentido de que se vende isso como, não, o robô agora vai dominar o mundo, vai acabar com todos os trabalhos e as pessoas vão só todas viver de renda mínima universal, que eu não concordo. Primeiro, pelo seguinte, a inteligência artificial, ela não cria nada. Então, primeiro ponto, a inteligência artificial, ela é um output, o ChatGPT, Adildo, é um output do input que foi criado. Tanto que o ChatGPT 3.5, ele foi feito até 2021, de input de dados. Então, foi feito muito input de dados, e ele tem uma capacidade muito grande de machine learning. Então, ele identifica padrões e consegue agrupar informações e trazer aquilo, né, de forma resumida. Então, a inteligência artificial, diante de um white paper, de chegar assim, página em branco, vamos criar do zero, não cria nada. A então, generativa cria, cara. Como não? Mas Adeildo, veja só, a capacidade humana antes você estava não muito cria focada... nada que não tenha acesso. Não existe uma fórmula sistêmica de você criar algo que não exista dentro desse sistema. Por exemplo, no universo você não consegue criar coisas se você não tiver, ou seja, a partir de matéria, energia, espaço, tempo, que são o universo é um sistema fechado. A mesma coisa a inteligência humana, ela é um sistema fechado. Só que inteligência artificial generativa cria coisa nova, dado o que se tem no contexto. Por exemplo, mas tem input. Cria música. Sim, então, mas a música já é um input público, sim, mas cara. Ela precisa de input. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso, então. Mas então, veja só. O que eu estou colocando aqui o único elemento no universo que é a nossa essência. Aí cada um vai chamar como quiser. O espírito, nossa mente, enfim. Mas a nossa essência, ela é a única que é inventiva. Entende? Inventividade é diferente de criatividade. Porque antes a gente falava assim, olha, vamos focar, agora, com a inteligência artificial temos que focar na criatividade. Agora a inteligência artificial está criando arte, cria texto, cria poesia. Isso mesmo. Então ele está tendo vieses de criatividade. Isso olha mesmo. Que interessante, legal. Mas o que a gente está colocando aqui é que para você conseguir ter esse desenvolvimento, por exemplo, de uma imagem por uma inteligência artificial, que hoje gera uma imagem muito interessante, né? Você coloca o texto lá, ela cria todo um cenário, né? Ela se baseou nos inputs que foram colocados para ela de diversas imagens. Como todos nós. Beleza, mas o ser humano é o único ser que consegue criar do pensamento. Você tem um pensamento e você cria do nada. Porque, por exemplo, para escrever um livro, você faz algo parecido com o ChatGPT. Vários autores. Você vai
adquirir É isso muita aí, cara. sabedoria, 99 vários criou um livros, estilo. e você criou, Isso e aí aí. você escreveu. O ChatGPT faz isso de forma muito Então, mais mas você eficiente, certo? não, Porque mas ele lê muito mais coisas e consegue isso aí. compilar e criar um texto. Beleza. Isso. Só para fechar o raciocínio. Aham. Vem comigo aqui. Tô indo. Agora, E aqui a pega a gente visão. discorda. E Pega aqui a a gente visão. discorda. Agora, eu estou falando do algoritmo. O algoritmo é algo que toda inteligência tem que ter para ter um output, tem que ter um input. O que está acontecendo? Hoje os inputs, você coloca muita informação e você não precisa mais dizer, Aildo, o que a inteligência tem que fazer com aquela informação. Ela consegue reconhecer automaticamente padrões. Então, se você dar um comando direto, o machine learning, ele consegue identificar padrões que você não pediu para ele identificar. Ele identifica sozinho, mas ele precisa do input de dados para conseguir ter um output de inteligência. Mas nós também somos assim. Não, o ser humano, Como ele não, cria. cara? Ele tem Como uma que capacidade de criar. Criar Você a partir cria no do pensamento. sistema que tá ali. Então, mas assim, Não, ó, mas o ser humano criou coisas que não existiam. E você criou para com o base no sistema que pensamento. tá, olha, assim, dado, vamos pegar a música existe no universo, certo? Uhum. Ela tá lá, né? Existe. A música não, tem sons no universo. Então, assim, mas os elementos sistêmicos para que a música exista estão lá, certo? Sim. É a mesma coisa, cara. É a mesma visão. O que você tá falando, e aí, por que isso tem que estar num tom não de alarmismo, mas de muita atenção. Você falou, não, então tá bom, a gente pode até discordar entre criatividade e inventividade. Quantas das pessoas que estão trabalhando hoje usam a criatividade? Isso, Quantas delas a usam a nisso. inventividade? Então, esse é o grande ponto, focando nisso aí com uma lupa maior. Se uma boa parte das pessoas hoje se resumem a fazer trabalhos que não têm necessidade de criatividade, e quando tem a criatividade é muito baixa, cara, o chat GPT passa por cima, mas voando, Tratório, cara. Nem É isso assim, o por isso que rastro. esse componente de trabalhos hoje, que são trabalhos do meio, analista, assistente, sabe? Que a maior parte dos empregos hoje são de analista, auxiliar, assistente, que estão ali para fazer alguma coisa sistêmica, processual e com baixíssima criatividade, cara. E quando tem necessidade de criatividade, na maior parte se bate. O ChatGPT faz. Tá, então vamos colocando a bola no chão aqui. Primeiro, a gente concorda que a inventividade é inerente do ser humano. Ele que tem o intelecto, cognição, capacidade de abstração para conseguir criar coisas novas. Tudo que a gente vê à nossa volta aqui, de tecnologias, tudo, o homem criou. Ele inventou algo novo. A inteligência artificial, ela faz diferente. Ela cria algo novo baseado com algo que foi alimentado. Isso aí. Dados são combustível da inteligência artificial. Então, beleza. Perfeito. Agora, nesse ponto que você trouxe aí, muda totalmente a nossa relação com o trabalho. Realmente. Por quê? Porque antes a gente tinha o valor agregado do trabalho, né? O que vale o que eu entrego, né? Então, a minha remuneração era proporcional àquilo que eu estou entregando de resultado lá na outra ponta, certo? Hoje a gente vê as competências que são inerentes do ser humano sendo enaltecidas como algo que o ChatGPT não faz. Então, o quê? Aí é uma relacionamento, então, comunicação, né? Empatia. Então, nós estamos voltando para onde, Adeildo? Para características inerentemente humanas. Então, nós vamos ter que voltar à essência daquilo que nos torna humanos. Por que o mercado de trabalho, o cara tem que ficar muito esperto? Porque as características que nos tornam humanos e que nos fazem humanos e que convívio, amabilidade, contemplação, espiritualidade, isso não gera dinheiro hoje no mercado. Isso, porque nós somos nos afastando disso para o mecanicismo do trabalho. Agora sim, então, imagine qual que é o pivotar agora. Então, mas para pivotar, cara, vai ficar um monte de gente desempregada assim. Não vai. E aí dúvida. Eu acho justa a discussão que está se tendo, que também, na minha visão, não pode ter só o viés, que é o viés, talvez, ideológico e partidário, e pode ser que se a gente for puxar, tenha mesmo lá no fundo isso, mas tem uma preocupação legítima de que o que eu faço com um contingente muito grande de pessoas que não tem o que fazer. Que é o que a gente começou o nosso papo aqui. Sim. Mas que é a galera que não tem, consegue no sistema ter relação de criação de valor para que algo tenha retorno financeiro para ela. Mas essa questão da renda mínima universal, Adeildo, é algo que não está consolidado porque a conta não fecha. O que está se falando? Há algum tempo já, que as empresas de tecnologia teriam um imposto, entre aspas, uma taxa,
para compensar os empregos que elas deixam de gerar, né, que elas tiram, e aí isso seria direcionado para essas pessoas que vão ficando à margem do mundo do trabalho, porque realmente não consegue se requalificar a tempo, né, de conseguir estar preparado para esse mundo novo do trabalho. É o que está acontecendo Okay. cada vez mais velocidade. Mas se a gente pensa em macroeconomia, a gente vai pensar o seguinte, o capitalismo, por mais que se fale o que se fale dele, ele é o modelo que mais funcionou, né, nas nações mais desenvolvidas, e precisa de ajustes? Precisa, mas a gente ainda é um melhor modelo. Ele não para em pé se a gente começar a automatizar tudo, porque se automatiza para quê? Para produzir para quê? Para vender para quem? Tem que ter outro lado o consumidor, que é o que gira a roda da economia. Então, se a gente vai para um modelo de trabalho que automatiza tudo, inclusive agora trabalhos mais intelectualizados, trabalhos mais intelectuais também estão sendo automatizados pelo ChatGPT, eu vou tirando cada vez mais pessoas do mundo do trabalho. E aí vou produzir para quem? É isso aí. Para quem consumir. Então a conta não fecha, eu acho que vai reequilibrar. Acho que a coisa verdade, a conta nunca fecha, né? Você sempre tem, a conta nunca fecha. Mas você sempre vai ter o cara que vai reequilibrar de alguma forma, eu acredito que vai. Novos trabalhos vão surgindo e a gente vai tendo que repensar que as skills que nos tornam mais humanos são aquelas que vão ser mais desenvolvidas. Mas não é onde a gente focou nos últimos anos. Né? Então, e aí que vem então, daí de novo, a gente forte cai redirecionamento. Eu sempre acreditei num viés mais otimista, né? Que é a lógica, quem falava muito disso, e nessa linha, faleceu recentemente, até foi o Domênico De Masi. Cara, eu sou muito fã do Domênico, li muito, estudei ele, cara, e ele tinha esse viés, e ele fala muito sobre a riqueza na pós-modernidade, né? Que a gente ia querer outras coisas que não só os bens de consumo, que talvez esteja em linha com o que a galera nova tá buscando. Então, convivialidade, espaço, contemplação do belo, transcendência, uma porrada de coisa que a gente deixou de ter por causa do consumismo e do materialismo e que a gente precisa voltar a ter. Agora, cara, a inteligência artificial e os modelos de concentração de renda no mundo digital é uma preocupação extra, que eu acho que o próprio Domênico, nos últimos escritos dele, ele tangenciou, não foi tão a fundo. Então, aí, cara, o Yuval Harari, com o Homo Deus e uma visão mais pessimista do futuro, cara, começa a aparecer forte. Vale a pena a gente ficar de olho. Acho que vale um dia a gente conversar mais a fundo sobre isso. Fica agendado, então, já que um episódio sobre esse tema. ChatGPT e a transferência de posições, vai ter trabalho, não vai ter para todo mundo, renda básica universal. Mas eu tô achando ótimo, porque, como você estava falando agora há pouco, a questão de a gente sempre focou na nosso sistema educacional tradicional em quem tinha as respostas certas, né? Então o professor perguntava, vamos lá, prova oral. Quem descobriu o Brasil? Aí quem sabia a resposta certa era quem ia bem, né? Agora inverteu. Agora nós temos que saber fazer as perguntas criar o prompt. E o prompt, veja, o prompt antigamente já existia, só que era mais para desenvolvedor. Agora o prompt é com linguagem humana, então eu falo o que eu quero, né? Agora desenvolver com uma frase dentro de um contexto que expresse o que eu necessito, meu amigo, aí vem a questão. Agora a gente pode tem um livro que fala sobre máquinas espirituais, cara. Isso vai ser legal um dia a gente discutir aqui. Não estamos resolvendo nada nesse episódio. Não, a gente só tá falando que vai ser no próximo. Legal, vai. Legal, né, Jaque? A audiência desse episódio vai bombar. E isso que vai ter ainda Natal e Ano Novo, daí a gente vai ficar com mais expectativa. Pode ser que gravar, tem que gravar. Mas assim, o que nos caracteriza como seres humanos, a lógica da transcendência é a consciência. A gente é consciente da nossa existência. Existe, cara, tem N filmes que de ficção começam a se transformar quase em realidade. Já tem hoje a galera falando em direito do robô, cara, no futuro. O robô é do algoritmo, porque se eu tiver um ente que tem consciência de existência, teoricamente eu estaria cometendo um assassinato desligando um algoritmo, entendeu? Só força a amizade um pouquinho, né? Cara, então, assim, esse é um ponto. Tem a forçação da amizade e da evolução do algoritmo até esse ponto. Cara, mas a gente não pode negar que a tecnologia tem mudado a forma com que o ser humano se relaciona com o outro, cara. E a gente nem tinha os algoritmos, cara. Olha, vamos pegar o que a gente falou, trouxe aqui. Um simples algoritmo, que é um algoritmo banal no nível da tecnologia que a gente já tem hoje, que é de simplesmente colocar diante de você as fake news que estão dentro da tua bolha.
fez o rolo que deu no Brasil todo, você imagine uma inteligência artificial generativa gerando perfis, conversando com as pessoas. Você não sabe hoje se está conversando com a máquina ou não. Cara, então assim, a possibilidade que a gente tem de ter um monte de novos processos sociais não capitaneados por seres humanos é muito grande, cara. Sim, Até essa sim. é a grande discussão de que os caras mais que estão tem lógica financeira por trás, é claro. A OpenAI lançou o ChatGPT, tá todo mundo para trás, agora querem frear, né? Cuidado, olha que vai ser. Tem essa lógica, mas também tem uma preocupação sincera de que uma inteligência artificial generativa com consciência, vamos dizer assim, de existência e tomada de decisão, pode gerar muitos problemas sociais, né? O que mais me preocupa, sabe o que é? É que o nosso cérebro tem uma plasticidade. E nós, seres humanos, sempre modificamos a tecnologia. Hoje a tecnologia está modificando nossa estrutura cerebral. Isso aí. Então a tecnologia está gerando impacto. Digital, não é? Demência digital, está impactando, alterando nossa estrutura cerebral. Então, assim, isso é muito preocupante. Agora, a máquina, ela não tem consciência, nunca vai ter a essência que é o espírito. Então a gente tem Eu e você acreditamos nisso porque é exógeno. Mas agora nós somos opinativos e polêmicos. Então a gente é disruptivo, opinativo, e assim, a máquina não vai dominar, Jaque. Não vai dominar porque a gente, a criação divina é o espírito. Então a gente vem para uma parte que as pessoas se forçaram a olhar. Eu sigo muito o pessoal da área de finanças. O cara de finanças está falando de espiritualidade, Adeildo. Porque as pessoas se forçaram a olhar para isso. Se a gente falasse um pouco tempo atrás... O mundo da tecnologia está indo para a espiritualidade. Sim, então a gente falar em espírito, em Deus, em algum outro episódio, e antigamente as pessoas, nossa, os caras agora são os religiosos fanáticos. Hoje espiritualidade os caras de finanças, de economia, falando de espiritualidade. E de alta tecnologia. Ou seja, nós somos precursores. Você esbarra em metafísica. Você vai chegar no nível. É claro que uma espiritualidade sem o prosélito da religião. Sem proselitismo. Mas que isso veio à tona, não tem dúvida. E aí, então, trazendo para esse lado, a gente sabe que a nossa essência não é material. Então, a máquina vai ser sempre material. E o nosso padrão interno nunca vai ser analógico, o nosso é analítico. Então, a máquina nunca vai chegar na consciência humana, nunca, por melhor que seja o computador, nunca vai chegar na capacidade do cérebro humano. Né? Então é muito interessante, vale uma discussão boa aí. Vale. E aí, enquanto isso, vamos falar para finalizar aqui. Quanto tempo passou agora no final? Não, então tá vendo? Vamos, com o papo é bom. Não, para, com o papo é bom. Olha aqui, ó. Demissão humanizada. É a polêmica do momento. Virou essa, pelo menos a maior fonte de meme e piada. Foi, né? Qualquer coisa que você ponha anglicanismo, né? E que ponha humanizado, vira trend. Então, veja, os layoffs se intensificaram, porque a gente falou um pouco agora da taxa de juros mundial em geral cresceu, a inflação subiu, a taxa de juros cresceu, os investidores tiraram o pé, os empresários começaram a ter que reorganizar e tornar suas operações lucrativas, né, ou que minimamente 0 a 0, né, ponto de equilíbrio da operação, e muitas vezes tiveram que haver cortes, né, e aí veio à tona a forma que a gente faz isso, que desde a nossa época, né, Deildo, já era algo preocupante, a ponto de muitas empresas contratarem em consultorias de outplacement para a gente fornecer condições, isso para vagas mais executivas, né? Fornecer condições de que aquela pessoa se recoloque mais facilmente, né? Prorrogar ali o plano de saúde. Então, não é algo novo também, né? Só que no nosso viés tecnológico e pragmático, assim, começaram a fazer isso de rodo, né? Então, manda um e-mail para a galera, corta o acesso, pessoal, estão fora, né? E aí teve que resgatar um desligamento humanizado, que a entrevista demissional sempre foi muito importante. É um momento que a gente pega elementos de cultura, elementos de relacionamento entre colegas, pontos de fragilidade no negócio, na demissional, que a pessoa está saindo mesmo, aí ela fala tudo o que tem que falar. Então a gente traz novamente elementos básicos de gestão de pessoas, e aí requenta um pouquinho e cria demissão humanizada. Aí estão mandando o quê? Estão mandando um balãozinho, estão mandando um bombom para a pessoa, sonho de valsa, para amenizar a demissão. Aí não dá, né, Deildo? Mas então, é o grande problema nosso da simplificação, né? As pessoas, simplificação, benchmarking preguiçoso. Eu forço sempre nisso, cara.
E aí vale, assim, o nosso público sempre foi um público de mercado de trabalho e muita gente de recursos humanos, né? Quando eu falei lá atrás que o RH de todas as áreas é a que mais está sendo testada e desafiada nesses momentos que a gente está vivendo, é absurdamente alta. Então, a gente está vendo que as pessoas não têm nem o conceito do que significa o trabalho humanizado, qual que é o conceito sociológico, antropológico por trás dessas coisas. Aí, se a gente ainda continuar com essa ideia de que eu vou trabalhar no RH porque eu gosto de gente, cara, a gente está com sérias dificuldades, né? Por tudo isso que a gente falou. Então, fica a dica aí também para vocês, profissionais, amigos de RH que trabalham, que estão aprendendo com a gente, que sigam, e vai ser muito legal a gente discutir a evolução do RH frente a tudo isso, né? Então, exatamente. Então, demissão humanizada vai ser um tópico também, vai ser um... Vamos trazer alguém também para falar sobre isso? Seria legal, né? Mas já fica a questão de que muito do que a gente falou aqui, a solução está em resgatar a essência. A gente podia falar sobre humanização e essência, né? Essência e humanização, o que isso significa? Sim, como que você trata Mas, isso? Mas assim, é a consideração e o respeito. É o olho no olho, de chamar a pessoa, de conversar, explicar os motivos. Muitas vezes, quando é algo programado, quando é algo de um layoff grande, que saiu um investimento, aí é algo não programado. Mas quando é algo que a pessoa não está performando, é você trazer anteriormente já os avisos de, olha, como é que a gente pode melhorar, já trazer a pessoa para um feedback, né, construtivo ali, até chegar nesse limite. E se for um Grump Stayer? Como é? Ó, resgatando o início do episódio, ligar os pontos, né? Como você faz a demissão humanizada? Eu demito humanizadamente um Grump Stayer? Ele merece? Polêmica. Comentem aqui no chat. Vamos ser cancelados nessa temporada, eu acho. Aí. Vamos passar perto do abismo. Quando a gente começa a ser cancelado, é um sinal que você está começando a crescer. Como a gente não foi cancelado ainda? A gente nem hater tem, né? Olha, eu preciso deixar registrado uma coisa que acontece. Quando começa a ter hater aí, é que a gente tá bombando. Louco. Não, mas em que pese os haters, aconteceu algo inusitado, me deixou emocionado. Eu estava no supermercado, passando no caixa, não sei se eu contei pra Jaque isso, e aí eu embalando as compras, assim, né, final de semana, com meu filho, e aí alguém olha, Márcio do Work for Soul? Eu falei, não, famoso, pegadinha. Aí comecei a olhar, famoso. Cadê a câmera? Pegadinha. Gente, Jaque, você tá aí, né, Jaque? Cadê a Jaque? Pegadinha do malandro. Gente, um dos nossos seguidores aqui do Work for Soul tava no supermercado, reconheceu. Na verdade, ele queria mandar um abraço para você, mas foi só uma ponte, né? Brincadeira. E aí eu queria deixar um abraço, não lembro o nome dele, desculpa, mas eu quero dizer que a gente volta, Adeildo, para nossa essência. Audiência qualificada. Que o nosso impacto nessa segunda temporada possa continuar crescendo, mas sempre em qualidade do que em quantidade. A gente fica muito feliz dos feedbacks que a gente recebeu, das pessoas que falaram, quando é que volta? Engajada, tinha muita gente, isso estava legal. Que realmente é o que nos move de estar aqui gravando, fazendo ao vivo, mobilizando toda a estrutura, né, Jaque? Para que a gente realmente consiga entregar um conteúdo de valor, mais perguntas do que respostas, mais provocações do que soluções, mas no sentido de fazer o despertar de consciência, fazer com que as pessoas reflitam sobre assuntos e depois ela vai procurar no ChatGPT, vai procurar no Google e vai se aprofundar, mas que a gente possa ser uma ponte entre um estado de torpor que as pessoas estão seguindo no automático, a ponte entre um despertar de consciência que as pessoas possam repensar a sua relação com o trabalho e serem mais felizes, né, mais produtivas e que tenham uma vida mais plena. É isso, Adeildo, que nos move? Cara, depois de ouvir esse discurso, eu vou começar a escutar esse podcast. Fiz o ChatGPT agora, eu coloquei aqui, saiu esse. Viu? Gente, olha, não podemos deixar de agradecer, né, toda a audiência que nós tivemos nos primeiros episódios da primeira temporada e pedir que você possa prestigiar, então, a segunda temporada. É verdade. Se inscrever no canal. Se você se inscreve, você dá like, você comenta, você está dizendo para o YouTube que é um bom conteúdo. Então, se inscreva. Para nos achar nas redes sociais, você acha o @MárcioMonson e o @Adeildo Nascimento. E siga o Work for Soul para a gente reforçar esse movimento. O Work for Soul já foi um podcast e agora ele é um movimento. Até é um universo estendido. Estendido. Essa é a proposta, né? Agora o podcast é pequeno pra gente. Não, a gente vai... Então nós somos agora um novo conceito, é um movimento Work for Soul, e nós queremos impactar o mundo do trabalho, né? Levando um pouco da nossa mensagem, da nossa verdade,
que as pessoas possam aí nos dar o feedback e prestigiar o nosso trabalho. É isso? Legal. E a gente vai ser a cada 15 dias agora, certo? É isso. Vamos começar devagar para também não... Lazy job. Lazy job, cara. A gente não pode se estressar com muito programa. O interessante é que lazy job deveria ser da geração X, que nem a minha. Assim, já a tá gente tá meio precisando, vencido, né? Lazy job. Prazo de validade vencido. Aí tá. Gente, obrigado pela presença de vocês. Ficar com a gente até esse finalzinho aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais e até o próximo episódio do Work for Soul. Valeu, gente. Tchau.